Olá, bem-vindos ao Money, Transformação e Consciência. O meu nome é Ana Cristina Coda e hoje eu vou conversar com o Júnior, Oswaldo Calvo Júnior, mais conhecido como Júnior C. Eu conheci o Júnior porque ele foi buscar a meditação como uma forma de auxiliar o processo dele num tratamento de câncer. Quando eu conheci, eu percebi que apenas a meditação para a estabilização da mente, foco e concentração, que seria a meditação mindfulness, não seria o suficiente. A gente teria que fazer também um pouquinho de ampliar um pouco esse escopo das práticas de meditação. Fizemos bastante meditação focadas em autoconhecimento, né, através de meditações investigativas. E foi um processo muito intenso, muito bonito, com muito amor. Hoje eu fico muito feliz de ver que o Júnior não só superou um prognóstico muito desafiador, como ele também tem uma família linda e fez um percurso muito lindo até aqui, né? No começo do ano, ele fez um vídeo com umas dicas, um vídeo curtinho com umas dicas muito preciosas, como se fossem os conselhos para o ano. E eu convidei ele para a gente conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nos tópicos que ele passou. Nós dois esperamos que essa conversa possa ser de benefício para muitas pessoas. Ela é fruto, tudo que a gente fala não é uma verdade absoluta, mas é fruto da nossa experiência e dos nossos estudos. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a essa conversa de início de ano com meu amigo Oswaldo Calvo Júnior, mais conhecido como Júnior C, né? DJ das baladas, que tem um canal chamado Cura de Todos, que, na verdade, a frase seria a cura de um é a cura de todos, né, Ju? Isso. É, Que ele iniciou após superar, né, um tumor cerebral maligno muito grave. Eu não vou entrar em detalhes, né? Ele já tem essa história contada diversas vezes, inclusive com todos os detalhes em breve esse ano no livro que ele vai lançar finalmente. exatamente. Foi, Tá. ele até passa a mão na cara, porque assim, É, estou botando dele na reta, é. né? E ele fez um Terminar logo. vídeo no comecinho do ano que foram quase dicas para o ano, né? Que eu Uhum. achei muito legal. Achei que valeria a pena a gente conversar um pouco mais sobre os tópicos que ele colocou. Que ele chamou de 5 no começo, mas a gente, olhando com mais calma, é muito mais. Tem coisas importantes que ele fala em poucos segundos. Uhum. E a gente tendo uma prévia conversa, ele soltou mais uma pérola, que é: nós escolhemos um estilo de vida que inviabiliza a autocura. Então, tem muita gente falando de autocura. Autocura é importante porque a gente tem realmente a capacidade de nos curar, né? Nós criamos as nossas doenças, sejam elas mentais, sejam elas físicas. Então, a gente tem a capacidade de cura. Mas, para isso, a gente tem que fazer realmente novas escolhas. Sim. Então, a gente vai conversar aqui rapidinho, né, sobre essas dicas que ele deu para o início de 22, e depois eu também vou falar um pouquinho do que eu estou vendo para esse ano, né? Então, Ju, a primeira coisa que você falou no seu vídeo foi: mude a sua alimentação, né? Alimentos saudáveis, o mais natural possível. A gente, nesse ponto, assim, o que a gente tem que ter como linha mestra é quais são os alimentos mais alcalinos que existem, né? Onde está o grupo, onde estão os grupos dos alimentos que mais vão trazer uma supernutrição para o nosso corpo e, consequentemente, né, primeiramente para as nossas células, né, que vão alcalinizar a nossa corrente sanguínea, para que o nosso corpo como um todo se nutra e se mantenha sempre equilibrado com uma boa imunidade. Então, eles estão, primeiramente, nas folhas verdes escuras, né, e, num contexto geral, nas frutas, legumes e vegetais, castanhas. Então,
é, é um momento onde você consegue prover para o teu corpo nem um estado de inflamação praticamente zero. Então, ele vai estar sempre apto a botar em reequilíbrio o que está acontecendo dentro dele em maior ou menor grau. Você pode ter uma doença autoimune, você pode ter uma gastrite que você tem há muito tempo, mas por quê? Às vezes porque você bebe demais, às vezes por causa de uma série de hábitos que você acaba tendo, que enquanto a gente não tomar consciência, diminuir ou chegar ao ponto de excluir, o corpo não, ele não vai conseguir trabalhar num estado ideal para que, independente se seja uma gripe, ou o próprio Covid, ou qualquer outra coisa, ele está sempre em um estado ótimo para poder lidar com aquela situação, né? Então, uma coisa que eu falo é que a vida inteira a gente não entende que a gente está vivendo uma pandemia do sistema imunológico, de crise do sistema imunológico. E isso porque, por mais que hoje o que esteja em evidência seja o vírus, pré-existente a isso, existem várias milhares de doenças que estão no grupo das que mais matam no mundo. Se existe, se as pessoas, se existem milhões de pessoas, né, morrendo, por exemplo, de câncer, ano que vem, esse ano vão ser quase 20 milhões de novos casos, né? Chegou uma hora que vai ficar, cada uma em cada duas vão ter, né, doença cardiovascular, né, que é o que mata bastante gente também. Então, você tem ali um grupo de doenças que mais matam pessoas no mundo, e esse grupo de pessoas são, são Obesidade. obesidade, estão vulneráveis ao vírus. Então, quando a coisa chegar, quem que você acha que vai reagir melhor? Grupo de risco, ou uma pessoa que se alimenta bem e que tem um estilo de vida mais saudável? A resposta ela é óbvia, só que o grande problema é que 90% da população está dessa forma, mundial, né? Sim, Não, são. Eu cheguei até a fazer uma live no início das pandemias, que era a pandemia das pandemias, né? Porque essas outras pandemias, elas já existem faz muito tempo. E dentro desse contexto que você falou da boa alimentação, como tudo que a gente descobre parece que vira uma oportunidade, né? uhum, Duas outras oportunidades que surgem são a suplementação no nível de alimentação, que a gente estava falando, que inclusive ela é importante, a suplementação, por causa do nosso estilo de vida, ela deve ter uma boa, né, um bom resultado, mas também temos que tomar cuidado de entrar, assim que a gente estava conversando, né, esse mercado de tudo que parece que fica fácil para a gente. Né? A gente então, se deixa muito vulnerável à facilidade, à falta de esforço, né? E que é sim, engraçado que até o último item que você coloca é o persista, né? Porque tem que ter força de vontade para fazer exatamente, mudança e não exatamente. ficar só complementando, suplementando. Exato, porque o que acontece? Hoje você tem que ser um mestre da produtividade, né? Você tem que ser um polvo que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, tem que agir com excelência em tudo, então você não tem tempo de comer. Agora eu acabei de recentemente ver que o pessoal está comprando comida líquida, porque aí você toma a tua comida ali e acabou. Aí nisso você manda alguns suplementos para dentro e boa. É, mas, ó, por exemplo, o mais importante de todos os suplementos é o sol, por incrível que pareça. Acredito, O mais concordo. importante de todos os suplementos é o sol. Então, o que que acontece? A vitamina D. Então, se você se você tem uma deficiência de vitamina D porque você não toma sol, hoje em dia você passa, principalmente agora, né? Eu estava dentro de casa, ninguém tomando sol e tudo mais. Fora a nossa rotina também da grande maioria das pessoas, que não existe um momento do seu dia onde você para tomar um sol. Então, em geral, as pessoas
que não estão passando por algum problema, até ter algum problema de saúde, né? Elas não vão suplementar vitamina D, né? Enquanto o corpo estiver funcionando, a pessoa acha que está tudo bem. E aí até a hora que acaba, infelizmente, tendo um colapso, que é onde ela vai rever uma série de coisas. E aí é onde vem, para mim, a primeira coisa, né? Voltando na vitamina D. Ele é o suplemento mais importante, que hoje, se a pessoa não estiver tomando, por exemplo, seria essencial ela tomar, mas volta naquela coisa. Não seria melhor ela, Tomar ela, sol. ela tomar sol? Mas eu não tenho tempo de tomar sol. Então, não seria melhor rever a vida que você escolheu ter para você? Porque, assim, você está ficando doente, né? E o pior é que, assim, por mais que as pessoas saibam disso, elas não se importam. É como se fosse todo mundo faz, né? Todo É, mundo exatamente, faz, né? exatamente, E é exatamente. interessante, como eu tenho conversado muito com as pessoas, como a gente não percebe, Ju, causa e efeito, né? Então a gente acha muito normal a forma como nós compramos facilidade, né? E a gente fala muito em expansão de consciência, mas a gente não tem consciência desses movimentos. Então, o que vai causar se eu ficar fechado o dia todo com filtro solar, bloqueador solar? Os homens, por exemplo, até pouco tempo atrás, tudo de terno, passa o dia todo no escritório, daí começa a faltar vitamina D, ninguém sabia que isso podia acontecer. Tipo, não Exatamente. era algo previsível que se a gente tivesse consciência do que estava fazendo. Se você parar para perguntar para qualquer pessoa que você conhece, fala assim: você suplementa a vitamina D? Você toma vitamina D? Eu duvido que assim, se eu perguntar para 20, eu acho que uma talvez responda que sim. Mas muitos já estão fazendo exames de rotina e percebendo que estão com uma deficiência enorme de vitamina D. Estão precisando Dente fazer o boca, exame. sim. Infelizmente, tem algumas coisas que a gente não percebe no Uhum, dia a dia, né? A gente não percebe. uhum. Mas uma coisa que seria muito legal se a gente começasse a prestar atenção de verdade. Sabe essa coisa do momento presente? Aí sim, Sabe? Essa coisa de a consciência do que eu estou fazendo aqui, tendo noção de causa e efeito, de interdependência, né? Porque assim, sim, hoje a gente sofre com enchentes no mundo inteiro, né? sim, sim. Hoje, será que a gente nunca existiu uma sabedoria antiga que falava não construam muito perto dos rios, não estraguem os leitos. A gente vai tomando conta numa facilidade e não É, a percebe que gente, isso está gerando lá na frente. a gente chega num limite sempre para depois ter que voltar atrás. Isso foi comigo em relação à saúde, né? Então, eu tive que chegar num limite de abuso de droga, de estresse mental e físico, para depois ter que voltar para trás. Aí, a mesma coisa, as pessoas, quando a gente hoje com o meio ambiente, a gente chegou num limite para ter que existir, para o mundo inteiro ter que se organizar em conferências para entender como eles vão fazer para voltar atrás. Então, toda vez que a gente chega num limite, a gente tem que voltar para trás. E falando. Mas por quê, né, Ju? Porque a gente age conscientemente, será? Porque o inconsciente coletivo, ele sempre coloca para a gente o individualismo, ele sempre coloca para a gente O curto prazo, aquilo que a gente além do estava curto falando. prazo, por exemplo, se você pegar a formação, né, a nossa formação escolar, por exemplo, que é extremamente castradora, ela coloca você como um competidor do início até o final da sua vida, né? Então você Sim, tem que ser o melhor aluno, porque você tem que passar na melhor faculdade para você construir a carreira dentro de uma empresa você tem que ser o melhor funcionário, porque você tem que chegar na presidência da empresa, tudo você tem que passar, não existe um se pensamento você coletivo. quiser ser alguém na vida, né? Olha Aí só.
Essa é Olha a frase, só. essa é a frase mais castradora que existe para um ser humano. Você tem E, que ser alguém na vida. e daí, tudo isso É, conseguido embaixo de chibata, que não e ajuda você, nada, né? é, Embaixo de críticas. e aí, É, e é aí, muito pesado. e É aí muito você pesado. vira, e aí o que que é, né? Por exemplo, falando da minha experiência, né? E aí o que que é o grande objetivo, né? O reconhecimento, o status, a fama, o dinheiro, né? Então, isso é o símbolo do sucesso, é o símbolo do que a gente deve correr atrás. E esqueça todo o resto. Assim que você é alguém na vida. Só que chega uma hora que isso fica tão inviável que você começa a ter crises de identidade, porque não tem como você ser o seu carro, não tem como você ser o seu dinheiro, não tem como você ser o seu emprego. E a partir do momento que você vai perdendo essas coisas, você acha que você perdeu parte da sua personalidade, né? Então, não é que você estava um grande é, presidente de uma multinacional, né? Você acreditava que você realmente era, né? Então, isso te impossibilita de você viver uma nova fase. E aí é onde você não sabe o que você é, né? Você vive uma crise de identidade absurda a partir do momento que Então, você perde as coisas que você é apegado. E aí vem acima de tudo isso, né? A gente tem o maior entorpecente de todos, né? Que é o poder. É a maior droga que existe, é a droga mais viciante que o ser humano pode ter na Terra, que é o poder. E aí a gente é capaz de fazer o que a gente está fazendo hoje com a nossa vida e com a vida das outras pessoas e com o planeta que a gente vive, né? então, uma outra coisa que vem com essa história, vamos falar, vamos ampliar um pouquinho o seu tema de mude a sua alimentação, né? Ou vamos falar de nutrição em vez de alimentação, porque quando a gente fala em nutrição, a gente também pode ampliar isso para a questão da mente, Sem dúvida. né? Na verdade, o alimento também afeta muito a mente, mas o que você consome no nível mental, que é muito isso que você está falando. Porque tudo isso que você acabou de falar, nada mais são do que ideias. Ó, uma coisa, se a gente falar de alimentação e mente, essa relação ela acontece da seguinte maneira: você imagina que enquanto você está comendo, né, essa alimentação é, ocidental que a gente vive, né, de fast food e todas essas praticidades, comida de micro-ondas, dentre outras coisas, né, que já são inflamatórias, como glúten, leite, e hoje os danos da proteína animal com relação a toda a toxicidade que ela carrega, né? De hormônios e tudo que o gado leva, que invariavelmente vai para a tua corrente sanguínea, não tem como. Uhum. Hoje, 90% dos antibióticos vendidos no mundo é direcionado ao gado, é direcionado à Uhum. pecuária. Então, e é o teu corpo, está indo para você. Sim, Então, o que acontece? Você imagina que existe uma energia dentro desses alimentos todos, né? E o teu corpo, ele se comporta mediante essa energia que você coloca dentro dele. Quando você troca essa informação, é, 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 é impossível, né? Que ele não tem uma resposta tenha diferente. uma resposta diferente. Sim. Então, é como se aí o que que você tem? Você vai ter uma melhor disponibilidade mental, uma melhor disponibilidade física, né? Pelo fato de você não estar causando já nenhum dano a ele. Sem dúvida, E o que né? acontece quando invariavelmente não tem como você reagir de outra maneira que não seja pensar de uma maneira melhor, que não seja se adaptar ao ambiente, às pessoas com outras perspectivas. Por isso que essa é a relação, sabe, que acontece.
E daí também essa questão da nutrição da mente, né? É nutrir a mente com coisas boas, né? E com espaço. E entra, o que Porque, acontece? porque exatamente aquilo que eu estava comentando, que o que você falou, a busca do poder, ou você presidente disso ou daquilo, ou, né, o que é esse ser alguém, são conceitos, só Exato. conceitos, Só que é né, importante que eu só quero que deixar ficam assim, enraizados. é importante falar que isso não se relaciona a dinheiro, não é uma crítica a dinheiro. Dinheiro é bom, você tem que Não, correr atrás disso, não é nada disso. O problema é quando você se identifica com aquilo a ponto de você não saber mais quem é você, a não ser aquilo que você acha que você é, em questão de uma projeção de ser o presidente ou o dinheiro que você tem, entende? Por isso que muitos bilionários, quando teve aquela queda da ter o bolsa lá fim, atrás, né, se o dinheiro suicidaram. ser o fim. Se suicidaram. Eles se suicidaram porque eles não eram mais ninguém. Então, olha que ponto chegou a insanidade, né? Mas, voltando, falando O que da você questão. está falando, por exemplo, o que você está falando do crash, Teve da lembra, bolsa teve um que dos anos 20. isso, que muita gente se suicidou, né? Por causa disso. Por quê? Porque você se identifica a algo externo a você e você acha que você é aquilo, seu valor está naquilo. Uhum. É isso que você é projetado para ser. O seu valor sempre vai estar do lado de fora, porque você precisa conquistar para ser alguém. Essa é a loucura, né, que a Matrix faz, né, para te manter escravo do sistema, né? Uma outra coisa que eu andei conversando que tem a ver com isso é que, em teoria, né, a gente sempre protegeu o corpo, defendeu a sobrevivência do corpo, que é a vida, certo? Uhum, Só a minha cabeça não chega a ser vida. Vide as pessoas em coma há 500 anos em hospital. Historicamente, a gente protege o corpo. uhum. Hoje, a nossa mente está tão doente que a gente mata o corpo para ver se mata a mente junto. É. O que Então, é uma inversão tão absurda, né? Uhum, Eu acabo com o meu corpo. Antes a mente tinha que ajudar como preserva o corpo, certo? uhum. Mente trabalhando junto com o corpo para evoluir e preservar a vida. Agora o sofrimento da mente está tão grande que eu elimino o corpo, né? Exatamente. Então, a gente tem que rever um pouquinho sobre quanto de valor que a gente dá para as ideias que a gente acredita e no que a gente está acreditando, porque isso é nutrição da mente, É, né? eu acho que tudo começa porque assim, normalmente quando a sua biologia manifesta algo no teu corpo, ela tá te pedindo alguma coisa, né? Por exemplo, você pode ser um câncer, pode ser até mesmo uma alergia. Eu digo isso porque eu conheci um médico, né, chamado Carlos Veiga Júnior, e ele saiu da medicina tradicional, né, para entender que tudo que acontece no teu corpo, de qualquer doença que se manifeste, está relacionado a algo emocional que você sofreu, né? Então, Tem o va- vários médicos que já trabalham nessa linha, né? muitos, É que muitos, o Carlos é mais midiático. é, muitos, tem muitos. O problema é que não existe muita aceitação das pessoas, mas o ponto é, por exemplo, o seu corpo, ele está sempre, a sua mente, né, você como um todo, está sempre jogando a seu favor, né? Então, a questão é, por exemplo, um paciente dele, um caso, né, era um menino que tinha uma alergia muito forte a certos alimentos, né? E aí ele foi entender que a alergia estava relacionada a várias vezes que a mãe obrigou ele a comer alguma coisa que ele não queria, forçadamente, ele foi contra a vontade dele, comeu e teve a alergia. Então, por que que ele teve alergia? O corpo dele, a mente dele, estava ajudando ele a não passar por aquele trauma que ele não queria. Aí o que ele faz? Ele dá uma alergia no teu corpo. Então, você nunca mais vai precisar comer aquela comida que você não quer, né?
Então, a partir do momento que ele tratou isso na criança, a alergia parou. E é muito interessante a mesma coisa com o câncer, a mesma coisa com qualquer ponto que esteja acontecendo dentro do teu corpo que não seja que não seja o funcionamento perfeito dele, né? Então, para a gente ver. Então, dentro dessa questão, desse teu primeiro ponto, né, que foi da alimentação, que a gente amplia agora para nutrição, e que também tem muito a ver com meditação, que você não tocou nos seus pontos, tudo bem, você já falou tantas vezes, né, mas tem muito a ver com isso, né, nas práticas meditativas como um todo, que a gente pode treinar tanto foco e concentração, como familiarizar a mente com coisas Visualização. positivas, né, exatamente, né, foco, concentração, familiarização da mente com direcionar, aprender a direcionar a nossa mente para onde a gente quer e não para onde a gente não quer. Mas daí ele já também acaba que vai para a necessidade dos outros pontos que você comentou, que é sair de ambientes nocivos, parar de assistir, né, essa mídia televisiva que não agrega e só deixa a gente no enlatado, Esse, no esse é o consumo ponto. de massa. Esse ponto é muito importante, porque quanto menos autoconhecimento, menos poder de questionamento você tem. Esse é o grande problema. Então, quando você está normalmente se baseando em informações da TV aberta, né, você está suscetível ao que eles querem passar para você, sem nenhum poder de argumentação. Você absorve aquilo como verdade e ponto final. Agora, quando você começa a ir para o... Né, por isso que eu falo, por quê? São dois motivos, né? Um é esse e o outro é que é como se você vivesse enterrado num medo eterno, né? Então, e assim, eu trabalhei com comunicação 30 anos, e os mídias sabem que a gente tem uma conta que tem que ser feita de número de impactos da mesma mensagem num determinado público, para que aquilo pegue. Gente, neurociência, né? Essas questões muito básicas de como funciona a mente, de como funcionam as pessoas, Exatamente. já se sabe há muito tempo, Muito né? E tempo. sem nenhuma crítica, porque você pode usar o mesmo recurso para coisas positivas e para coisas nem tão positivas. A Uhum. comunicação está fazendo o papel dela, a questão é o conteúdo. Graças a Deus que hoje a gente está mais de olho nos conteúdos, né? Os Uhum. conteúdos precisam ficar cada vez mais humanizados e relevantes. Mas Uhum. essa conta sempre foi feita, nós somos absolutamente manipuláveis e Exatamente. suscetíveis, Somos né? reprodutores, exatamente. Assim, como você sabe quando você vai investir em comunicação? É o quanto você quer de eficiência que as pessoas comprem o seu produto. Exatamente. Simples assim. Então, a Exatamente. gente tem que ficar consciente com o nível de impacto que a gente recebe de qualquer coisa, né? E, Porque hoje as coisas se tornam verdade, não porque elas são verdade, mas porque uma quantidade enorme de pessoas repetiu a mesma coisa. A uhum, gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente só consegue saber o que é bom para a gente, o que não é, o que é verdade, o que não é para a gente, se a gente estiver conectado com o corpo, porque o corpo sente. uhum. Aqui, né? Aqui tenta entender a lógica de alguma coisa, mas quem sabe a verdade é sempre o nosso corpo. O nosso corpo ele reage. E a gente perdeu demais essa conexão corpo-mente. O que Exatamente. dificulta, inclusive, a gente perceber quando uma doença começa a ser instalada. Quando uma doença começa a ser instalada, a gente não, a gente perde essa conexão com nós mesmos, porque voltar, o autoconhecimento não é ir para algum lugar, é voltar para você mesmo, né? Então, a gente está muito a grande maioria está muito no mundo, né? Está muito no efeito, no que está acontecendo aqui agora e tudo mais. E o autoconhecimento, ele te leva para a causa, ele te interioriza, ele faz você começar a pensar diferente, ele faz você se observar de uma outra forma, ele faz você ter outros pensamentos que questionam tudo que você pensou que era a realidade a vida inteira. Isso invariavelmente te traz mais paz, isso invariavelmente te traz uma nova maneira de se comportar e de se relacionar com o ambiente e as pessoas. E o que te leva a isso
é justamente o bem-estar que você sente, entende? É Uhum, como se uhum. você acessasse uma coisa que você falava, nossa, eu nunca senti isso, não sabia que isso existia, mas isso é muito bom. E daí eu quero colocar duas coisas, que essa questão, em relação a essa questão de sair dos ambientes nocivos e a mídia, né, que a gente é impactado. Porque uma coisa é você fazer essa troca, como você falou, porque, nossa, isto aqui me faz bem, Uhum, né? E uhum. não porque, ai, isto aqui é horrível, a exclusão, essa Não, coisa do. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente não tomar consciência, esta raiva do que existe, né, a raiva em si de determinados temas, determinados comportamentos, podem estar demonstrando um espelho que eu não tenho consciência, sim, e né? nesse... Pode Uhum. ser uma raiva do patriarcado que eu não tenho consciência. Então, essa troca, ela tem que ser feita de uma forma amorosa, porque senão ela também pode estar querendo dizer algo para a gente, entendeu? Sim, eu concordo. E quando... Aí ainda assim exige uma força de vontade. Porque você... É como se você... não tem como ser de outra forma, porque quando você está em determinados lugares, né? Quando você habita frequencialmente ali, né? Certos lugares, não tem como você sair para uma outra fase se você se manter aqui. É impossível. Não existe. É como se você fosse para um lugar e quisesse voltar para cá ao mesmo tempo. Eu passei muito por isso. Então, eu ia para um lugar e queria voltar para o quentinho de novo, sabe? Mas, Então, exato, porque tem esse por isso que quentinho. você tem que sair de determinados lugares que te deixam na mesma, né? Pessoas que te deixam na mesma. Não tem jeito. A vida ela é uma escada crescente, sabe? Não tem que ser com objetivo de raiva. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque Exato, ele te deixa seguro nessa caminhada, sabe? Ele sabe que exato. você tem que abandonar, que você tem que tirar, você vai se descamar, né? Você vai tirar a sua pele diversas vezes, e cada vez que você tira, você é uma pessoa nova, mas essa pessoa nova, ela não tá aqui ainda, ela tem que vir para Muitas cá, vezes. e vem para cá, e vem para cá, e vem para cá. E Porque aí, nada disso é fácil, né, Ju? Não é não, assim, a gente está falando, mas não é que é fácil, que a gente é tirou de horrível. Assim, letra, pra ser já tem sincero, é cinco horrível. estrelinhas, é horrível, é muito difícil, né? Por isso É mesmo dolorido. que a última dica que ele deu, né, é o persista, porque, Exatamente, cara, precisa ter muita força de vontade, né? cara. Assim, tem pouca gente que sabe, mas o Júnior é a única pessoa que tem o atrevimento de me chamar de gordinha, que eu já sou faz muito tempo, agora eu já passei do gordinha, e ele realmente é uma inspiração para mim nessa questão da alimentação, né? Uhum. Por quê? Porque eu vi o início dele dessa mudança. Eu assistia ele depois que ele saiu do hospital e conseguiu liberar a santa da irmã dele, que fazia tudo para ele, que apoiou ele pra caramba. Eu assisti o Ju inúmeras vezes fazendo o suco dele, a comida dele. Ele nunca tinha cozinhado na vida, É, mas ele foi lá, né? E sim. fez. Ele fazia e ele sabia que ele estava fazendo o que era melhor para ele. Então, ele sempre realmente foi uma grande inspiração para mim nesse sentido. E até porque também eu acho que a gente não precisa, né? Eu acho que a inspiração que ele dá não precisa, não, a gente não precisa, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Exatamente. Porque Eu o que acho está que é esse que é o acontecendo? Olha ponto, só, né? Porque a gente chegou num ponto hoje, é, é, hoje a nossa vida ela tá em torno de um vírus que a gente não, cada hora ele piora, ele atinge mais pessoas, e não vai ter outra saída, né? Até hoje o que foi criado não tem funcionado como deveria, né?
Ou E como falaram para a gente que ia funcionar, tá como tudo, falaram para a gente que ia funcionar, e o que que tudo bem que acontece? era uma coisa nova, todo mundo correndo atrás, não E, dá o para que, ter certeza mesmo, e a única coisa que resta para nós é cuidar do nosso sistema imunológico. Por melhorar, ajudar, né? isso, Colaborar. o que eu vejo hoje que a alimentação, uma boa alimentação, ela já não, ela vai se tornar uma questão de sobrevivência, entende? Não vai ser mais uma questão de gosto. Vai ser uma questão de sobrevivência, porque você não existe outra maneira, não existe remédio, não existe nada além dos alimentos que possam fazer essa função. Não tem como. Existe, eu concordo com você, pelo lado do hardware, 100%. Agora, pelo lado do programinha mental, Sim, né? aí é outra história. É Aí é muito outra difícil. história, né? Que Aí, daí também tem a ver o seu quarto item, que é o durma bem. Não exato. tem como ter um programinha mental bom, né? É, Sem dormir bem. exato. Por exemplo, quando você não dorme bem, você já tá consecutivamente, você já está com a sua imunidade comprometida, né? Eu, por exemplo, quando eu tocava, viajava quando eu tinha uma carreira, né, artística bem ativa, viajava 4, 5 cidades num final de semana, tudo virado, não sei o quê, e comendo aquelas comidas de aeroporto, e male male no hotel. Quando eu voltava, eu estava doente, estava tossindo, estava mal, estava com a minha imunidade acabada, né? E aí eu tinha que fazer o quê? Tinha que dormir, tinha que me recuperar, tinha que comer bem, para depois de uns 4 ou 5 dias me restaurar. Então não adianta, o horário do sono é o horário da sua regeneração, né, celular. Então, é, não tem como. Se você não cuidar do seu sono, você vai ter um sistema imune baixo, independente talvez também do que você coma, sabe? Então, tem um conjunto de coisas que vão te ajudar nisso. Porém, aí já é um outro nível que você consegue controlar através da sua mente qualquer coisa, né? Por exemplo, se você pega o Wim Hof, ele injetou na veia dele o vírus do H1N1 e e Não façam isso em casa, crianças. É, ele injetou o vírus do H1N1 na veia dele e, através da mente, ele não permitiu que aquilo se manifestasse. Ele, claro, com o vírus dentro do sangue dele e ele tendo total controle de tudo através da mente. O Quem é essa pessoa? Wim Hof é um cara que nada de sunga no Alasca. Ah, já entendi. Tá, esses caras que são tipo, né, Cara, é os tipo ascetas, os faquirs da vida, os super yogis, por exemplo, se você pega os o, o superiores. por exemplo, tem uma coisa que se chama camisa de ferro. Isso existe. O cara pega uma faca, uma espada gigantesca, põe aqui nessa região da garganta do yogi e tenta empurrar a todo custo e não entra. E ele aqui, ó, num estado meditativo profundo, tendo total controle, não fura a Então, garganta do cara. mas daí, gente, brincadeiras Não. à parte, né, de não tente fazer isso em casa, Lógico que, mas só para é, ter ideia, uma entendeu? coisa que é muito importante a gente entender nesses processos meditativos, né, com autodomínio da matéria, digamos assim, né, Exatamente. necessita um treino É. muito, muito forte de concentração. Uhum. Sem você aprender a concentrar sua energia mental, pode esquecer, Pois é. entendeu? Então, para quem quer chegar a Ó, este tipo, o né, Joe de Dispenza, realização mundana, porque isso são realizações mundanas,
né? Que eu Aham. não acho que seja o caminho, né? Assim, o esforço que vale a pena, mas também está valendo. O Joey Dispenza, desculpa te interromper, Ana, por exemplo, ele reconstruiu a própria coluna com o poder da mente e hoje ensina os alunos dele a curar doenças com a mente e tudo, só que Sim, nunca sim. deixando a alimentação. A Louise Hay e muitas outras pessoas conhecidas, elas basearam seu trabalho na sua experiência por causa das curas que conseguiram. Mas, com certeza, eu acredito que é possível. Eu acho que tem três perguntas que a gente pode se fazer em casos de doença, né? E eu acho que no processo de autoconhecimento, perguntas são a coisa mais relevante. E essas são as dicas que eu dou. Então, aonde você está traindo a si mesmo, aonde você está traindo as pessoas à sua volta e o mundo, através do não cumprimento da sua missão. Eu acho que as doenças, mais do que questões emocionais, elas são causadas, digamos assim, de uma forma muito simplista, por peso na consciência. Se eu fosse resumir em uma coisa que causa doença, é peso na consciência. Aí, uma grande questão aí é que ela é um pedido de mudança, né? Ela não é um pedido, por exemplo, ela não vem para você tratar ela e como a medicina tradicional coloca, segue a vida normal, vida normal. O problema é que a vida normal foi o que deixou ela doente. A vida normal é o que deixa a gente doente, né? Então, esse ponto nunca fez muito sentido para mim quando me diziam, não, ó, você vai fazer aqui esse protocolo e, meu, vida normal. É a história da Covid, né? Todo Mas mundo a vida, esperando para voltar para a vida normal. mas que vida normal? Que vida normal é essa, sabe? Vivendo com câncer, que vida normal? Não estou entendendo. Faço aqui, continuo doente e vida normal. Isso não é vida normal, isso pode ser vida comum. Mas o que acontece é que isso que você falou, ela é um pedido de mudança. Por exemplo, eu não sei, cada um tem suas Ju, questões. só para não ficar mal entendido, eu, Tá. eu acho que a questão maior desse peso na consciência é falta de amor. Sim, exato, é Eu falta acho que quase 100% eu de diria amor. que o que É pesa na nossa consciência é onde eu estou me traindo por falta de amor a mim mesma, próprio, por falta de amor ao outro. Se a gente for é, realmente olhar a fundo, é falta de amor. Que a gente você, espera que o outro dê e a gente não se dá. a vida, assim, ela se tornou. Você pode pegar, né, as pessoas que acabam tendo alguma doença grave, a vida ela se tornou muito triste, muito amarga, né? E às vezes ela vem de um relacionamento é, muito ruim no casamento, ou de um relacionamento de uma infelicidade no trabalho. Ela vem carregando questões e remorsos pessoais de família, e quando a doença chega, ela pede que você dê um 360 na tua vida e vá tirando coisa, que você seja honesta com você, sabe? Que você olhe para você e fale assim, cara, o que que não faz sentido para mim, que eu carreguei até hoje, que eu vou mudar, eu não faz mais. Porque se você parar para pensar, uma coisa que eu sempre pergunto para todas as pessoas, né? Eu sei, quando elas vêm conversar comigo pessoalmente, tudo, eu vejo, né, e pergunto para elas, falo assim, olha, você gostaria de realmente curar a sua doença e continuar tendo a mesma vida que você tinha antes? Todas dizem a mesma coisa, não, não. Então, você vê que, na verdade, todas as pessoas estão buscando ou uma cura da própria paz ou o amor próprio mesmo, né? Que talvez sejam a mesma coisa. Então, se esse pedido de mudança, né, não for atendido e você voltar para uma vida normal, é questão é questão de tempo, eu acredito, para o câncer poder ou qualquer outra doença
trazer de novo o sinal com uma recidiva ou uma metástase, alguma coisa que realmente dentro de você fale assim, cara, realmente eu não faz mais sentido isso para mim, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E esse anseio de realmente utilizar a doença como seu principal aliado para fazer a maior transformação da tua vida é o que te dá fôlego e vontade de se curar, Uhum, entende? uhum. E É, porque realmente a falta de amor por nós mesmos muitas vezes podem nos levar ao autoabandono, né? E é exatamente. isso que vai nos desconectando de quem a gente é, do que a gente quer, né? E o que eu percebi muito assim é que a minha vida ela passou por três estágios, né? Quando eu tive o câncer. A primeira delas o primeiro estágio é o vitimismo, né? Você é atacado por algo injusto, né? Você não merecia aquilo, porque sabe, eu com 29 anos de idade, tenho um câncer cerebral que o médico fala para mim que eu tenho 6 meses de vida fazendo quimio-radioterapia, ou seja, eu vou morrer de qualquer jeito, né? E por que isso comigo, com tão pouca idade? Eu nunca tive nada disso na família, né? Não tenho antecedente, nada. É, aí é um momento onde eu comecei a rever tudo que eu tinha deixado de fazer. Você começa a passar por coisas que eu tinha carregado a vida inteira, né? Que eu não perdoei e uma série de coisas. E aí depois vem, eu não sei o que aconteceu, mas algo me trouxe um impulso para eu fazer alguma coisa que fosse além do que o protocolo me dizia, né? E aí eu entrei num segundo estágio de combate, né? Eu vou matar ele, eu vou vencer ele, eu vou acabar com ele. E aí eu comecei, Eu lembro. aí eu encontrei pessoas no mundo inteiro que tinham se curado, né? E comecei a tirar uma média de tudo que elas tinham feito, né? Para eu fazer também. Eu falei, bom, se teve gente que se curou, eu também posso me curar. Então eu entrei nessa fase de combate. E aí depois num terceiro momento, Mas é uma observação, que eu acho que o que mais curou você foi acreditar que você podia se curar. lógico, mas para eu acreditar que eu podia me curar, eu precisei ter referência. Sim, sim, mas você só foi atrás de referência porque você sabia que existia uma cura. Porque eu sempre fui muito Você, teimoso. você acreditava nisso. Não, imagina. Lógico, eu falei, cara, eu vou procurar no Google, ué, qual que é o problema? E Fui os lá, médicos com o procurei. cabelo arrepiado, esse É, povo e o Google. aí Mas, eles gente, faz parte. Eu conheço mais de uma pessoa que se curou de coisas, em teoria, incuráveis, né? Que às vezes elas acham até em outros países e tudo mais, buscando no Google, né? Porque a é, hora que fecha as suas opções aqui, você tem duas escolhas. Ou você vai buscar, ou, exatamente, né? exatamente. E aí o terceiro estágio, que foi quando eu li um livro, o Autobiografia de um Yoga do Paramahansa Yogananda, que é impressionante, né? Parece que eu não sei por que para mim as coisas aconteceram dessa forma, mas parecia que tudo convergia para o universo convergia para me levar por caminhos que realmente iam fazer eu me tornar uma pessoa melhor, entendeu? Eu não sei. Era realmente uma transformação de vida, uma transformação de essência, de alma. E aí, quando eu cheguei no Paramahansa Yogananda, tem um capítulo que ele fala que ele encontra o Dr. Ludwig, que era um botânico. E, inclusive, ele dedica o livro a esse cara. E aí ele pegou e eles estavam fazendo um experimento com cactos, onde eles davam amor para o cactus. Conversavam com o cactus, porque eles queriam fazer que o cactus nascesse sem espinho, porque eles não entendiam por que o cactus precisava se defender. E aí eles começaram a dar amor para o cactus, falar que não precisava ter medo, que ele estava protegido, que eles estavam cuidando dele. Meu, os caras fizeram nascer um cactus sem espinhos. Tem a foto e existe lá o cactus sem espinhos. E aí eu falei, é exatamente isso que meu corpo precisa. Meu corpo precisa de amor, eu preciso conversar com as minhas células. Eu preciso dar Sabe, caminho para ela.
Eu Que preciso dar você falou carinho uma para coisa que é bem interessante, assim, me deu um insight que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa fazer daqui para frente. A gente já poderia estar fazendo, mas daqui para frente seria essencial, né? Realmente, o cacto, ele tem os espinhos, porque ele, em teoria, vem de um ambiente inóspito, né? Onde, em teoria, né, é a forma com que ele se defende. Nós todos podemos ter histórias nem tão bonitas, né? Nossas, dos nossos antepassados, etc. Mas tem uma hora que a gente precisa dar um refresh, né, na memória da coisa, porque de repente esse cacto ele conseguiu nascer sem espinho, né? Esse novo casco, porque ele não estava no ambiente que ele realmente precisava disso. E às vezes a gente esquece de resetar esse ambiente, entendeu? isso é verdade. Muito bem observado, assim, porque o que que é, só finalizando, né? E quando eu comecei a me amar, assim, eu nunca tinha feito carinho em mim, eu comecei a entrar numa outra frequência ali comigo, de coisas que eu não, conversando com as minhas células, pedindo, falando para elas que agora eu ia cuidar delas, que eu não sabia o que eu estava fazendo, pedindo desculpas, né, e dizendo que amava elas e fazendo carinho na região onde eu tinha o tumor, tinha retirado o tumor, tal, dentro do hospital. E foi nessa hora que eu entendi que o câncer ele estava sendo um aliado para a transformação que eu queria na minha vida, né? Porque eu não era uma pessoa, eu não era uma pessoa feliz, né? Eu não era uma pessoa, por mais que eu tivesse alcançado o que a sociedade recomenda como sucesso, eu era uma pessoa vazia, eu me sentia só, eu me sentia sozinho, eu não sabia o que eu era, quem eu era, né? Não conseguia me conectar comigo mesmo nem a pau. E aí eu, fo- é, quando você chega nesse estágio é onde você encontra seu poder, seu próprio poder de curar e transformar, sabe? É onde você encontrou amor. E aí é uma descoberta tão deliciosa assim pro teu coração que parece que você entende porque tudo aquilo aconteceu na tua vida, sabe? E aí é a hora onde você está aberto é a hora que você dá esse reset e você acredita mesmo que tudo é possível, sabe? Tem uma coisa que é interessante, Ju, que de uma certa maneira você citou os caras que cometeram suicídio, né, na queda da bolsa de Nova York. Uhum. E de uma certa maneira, quem alcança determinado nível de sucesso e de poder gasta muita energia sustentando esse lugar, né, cara? Porque conforme você vai ficando com medo de perder, não sabendo mais como sustentar determinadas posições de prestígio, isso pode te consumindo pelas bordas e a gente nem percebe. A Uhum. verdade é que a gente nem percebe, porque você não precisa ser um magnata da bolsa de valores. Você pode estar em qualquer situação. Teve uma criança, não teve um adolescente que Uhum. cometeu suicídio por causa de alguma coisa de rede social? Ah, sim, tem vários. Foi uma menina se eu não me engano, acho Era que uma de adolescente, era uma menina muito 11 jovem. anos, porque ela falou que a beleza dela não era perfeita, e ela se suicidou. Então, as pessoas buscam 11 tanto esse amor fora, né? Essa coisa do prestígio, e daí eu consigo milhares de aplausos, e daí eu fico com medo da concorrência, eu fico com medo de não sustentar mais isso, eu fico com medo de não, né? E isso vai me consumindo, eu não me sinto muita responsabilidade, às vezes, determinadas coisas. E é o que aconteceu, na verdade, é uma nova forma de lidar com poder e prestígio. A rede social também, né? Que É, parece muito diferente do que aconteceu com os magnatas, mas não é tão diferente, né? não, Porque o que faz a pessoa acabar com o corpo é a mente dela, que fala, eu não aguento o sofrimento da minha mente, exatamente, que era o que né?
que eu passava na época, eu não aguentava o sofrimento da minha mente. Exatamente, Era né? terrível. E uma das últimas coisas que você falou aqui, que era se esforçar para perdoar, que também tem a ver com espiritualidade, né? Que Sim. você falou, citou agora, A nessa gente, questão do seu processo. o perdão, ele é uma libertação, né? Uhum. E ele é muito difícil porque parece que algumas coisas estão tão enraizadas dentro de você que parece que a raiva que você sente de determinados acontecimentos e pessoas já é crônica dentro de você, né? Então, por que que se esforçar, né? Porque você vai ter que estar vigiando sempre a mesma situação, né? Até o momento em que você se lembre daquilo e se relacione com determinadas pessoas sem sentir mais nada, né? Então, é por isso que você tem que realmente se esforçar e ter um pouco de autocompaixão, porque às vezes as pessoas acham que o perdão é uma coisa que você é, dá e você tem que nunca mais sentir nada com relação àquilo que foi perdoado. E existe também uma percepção de perdão equivocada, né? Porque o perdão genuíno, né? Quando você perdoa, é quando você entende que ninguém teve culpa, né? Então, nem a pessoa que te fez aquilo e nem você tiveram culpa. Agora, o perdão aonde eu perdoo você porque eu superei, eu sou evoluído, mas eu sei o que você fez, mas eu tô te perdoando, sabe? Isso aí é mais uma acusação arrogante do que um perdão, né? O que acontece? O que acontece? Tanto essa questão de poder, tanto tudo que vem acontecendo na gente, né, são repetições de gerações, de gerações, de gerações, de gerações, né? Por exemplo, é, eu sou bloqueado em várias coisas, né? Até os nossos 7 anos de idade, né? Tudo que a gente absorve vem das pessoas que têm autoridade psicológica em cima da gente. Então, são os nossos pais. Se você frequenta a igreja, o padre. Se você vai para, né, para a escola até a cidade, os professores. Então, tudo que vai acontecer nesse período é uma esponja que você vai armazenar e os traumas que vão começar aí são coisas que vão te acompanhar a tua vida inteira de forma inconsciente e vão se traduzir em comportamentos doentios, né? Na grande maioria dos casos. E aí o que acontece é o quê? Quando você entende que, por mais que os seus pais tenham tido a responsabilidade, a culpa não é deles, porque isso eles trouxeram dos pais deles, e os meus avós trouxeram dos meus tataravós. Então, são repetições de padrões, não existe um culpado. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com os pais, ou até falar disso abertamente, eles se sentem ofendidos, né? Mas a questão que precisa ser observada é que eles não tiveram culpa, tanto quanto eu não tive culpa. E então é isso que liberta, né? É isso que solta dentro de você quando você compreende que aquele comportamento que você repudiou, né? Quando você chega em uma determinada idade, você olha para coisas do passado que aconteceram com seus pais e você repudia aquele comportamento, né? Repudia aquele trauma que aconteceu, aquela surra ou certas palavras pesadas que você ouviu. Só que aqueles comportamentos são uma repetição de padrão. Então, nem ele, nem eu, nem ninguém tem culpa. A mesma coisa o inconsciente coletivo que coloca para a gente o que a gente tem que ser, né? Resumidamente, eternos consumidores de tudo que eles colocarem no mercado. Ponto, sem questionar, entende? Então, a partir e aí disso vem o quê? Vem o poder, a mesma coisa. Ninguém tem culpa, por exemplo, porra, tantas coisas, não vou ficar enumerando, mas você vê tantas grandes corporações sabendo que estão fazendo mal para a humanidade e continuam fazendo em torno de poder. O poder, ele é uma dependência química tanto quanto uma cocaína, Então, sabe? mas aí eu vou fazer uma observação.
Existe algo que é separado de nós? E é isso uma coisa que é muito importante na questão do autoconhecimento para valer, né? Aí não, o Se, se, autoconhecimento, se tem alguém que produz algo que me faz mal e eu permito, será que eu também não consumo várias coisas? É o que a gente está falando desde o começo. Eu não consumo várias coisas que me faz mal e finjo que não vejo? Será que existe algo que acontece em qualquer lugar, seja, né, na indústria, que esteja separado de quem eu sou e como ó, eu me trato, porque pode existir isso em qualquer lugar, pode não me atingir, sim, entende? Então, essa questão da visão interdependente, que é o que você estava falando agora, essa visão sistêmica, é uma coisa que a gente precisa ampliar esse olhar. Aonde eu sou responsável para que exista, né, determinado tipo de mídia, para que exista fake news. Eu realmente gosto de saber a verdade. Normalmente a verdade apavora as pessoas, elas não querem ouvir. Elas é, preferem ficar na ignorância ou se alienar com coisinhas bonitinhas, né? isso é autoconhecimento. Então, Isso é, será que eu não quero a Monsanto? ó, Será isso que eu não quero aqueles agrotóxicos? então, essa é outra questão, né, também. Mas esse tipo de coisa a gente Ó, precisa olhar, o né? olhar, Qual que é a minha o participação olhar, nisso o olhar tudo? do autoconhecimento total, no meu ponto de vista, é o que é compassivo para tudo. Então, é o que não vê não vê um culpado, entende? É quando você não enxerga um culpado, mas você também não se abala Quando a com... gente entende a matemática da interdependência, a gente percebe que não tem culpado. Exatamente, exatamente. Só que aí é muito difícil, né? Porque quando você, por exemplo, muitas vezes, como é que você vai dizer que um cara que assassinou um ente querido seu não é um culpado, né? Como é que você vai ver esse cara com um olhar de perdão e compaixão? E aí isso se torna até ofensivo para a pessoa que sofreu a injúria, né? Então, Então, e exatamente qual que é a quebra do movimento sistêmico de repetição? É aonde eu escolho fazer diferente. exatamente. É onde é onde você Aonde eu sei que você fez uma coisa muito ruim para mim, que me causa muito sofrimento, mas eu vou olhar o seu sofrimento. Eu saio do ciclo de perpetuação do ódio, eu saio. Isso é a quebra do sistema. exatamente, exatamente. Porque aí quando você começa a ver que aí é onde você realmente internaliza, né? Que você muda os seus alimentos sem peso na consciência e sem nada. É onde você enxerga as outras pessoas você passa a se relacionar com o ambiente e as pessoas de uma maneira mais harmoniosa e compassiva, sem ver culpa, né? Entendendo que cada um está dentro do seu processo e que você está buscando o seu, o que importa realmente é o seu processo, né? Porque é como você falou, no final das contas, só existe você, né? É você que está criando toda a realidade a partir da forma como você foi projetado, né? Então, por isso que você passa por uma desconstrução. Todo mundo está bloqueado. Todo mundo nasceu a grande maioria. A partir do momento que você começa a se desfazer, tirar essas camadas e tudo mais, você começa a acessar uma versão mais una, né? Então, quando eu digo una, é compreendendo o outro sem culpa, entendeu? E estando em paz com isso. Então, isso é o que te possibilita se mover num, num estado pleno de vida. Uma coisa que eu percebo que tem muito mais efeito no todo, não é o falar o que a pessoa tem que fazer, é você ser o exemplo. Exatamente.
Aí é onde você entende isso e dessa maneira é a forma como você influencia pessoas. Por quê? Porque elas vão ver a sua alegria, elas vão ver a sua plenitude, né? E Porque elas você vão se pode ficar falando 500 a gente pode vezes falar, isso. exatamente, a gente pode ficar falando aqui horrores, vai fazer sentido, é muito legal, muito bonito, mas assim, enquanto você quiser que o outro seja, por exemplo, o que você quer, é só um jogo de repressão. Aí vira uma Exato. guerra, você vive uma guerra, e é isso que a gente vive, né? Eu acho que essa questão do perdão, que é uma palavra que, por exemplo, na constelação familiar, a gente não usa muito, né? Para quem não sabe, eu sou facilitadora de constelação, além da parte de autoconhecimento e meditação, é porque justamente o que o Ju falou, que a gente coloca, né, o problema no colo do outro. E essa visão de perdão que o Ju deu, que é uma visão da constelação, do budismo e do Ho Oponopono, inclusive, eu acho que o Ho Oponopono é uma das práticas que são simples, né, que vão ser de grande utilidade esse ano, mas é o entendimento que eu não estou perdoando você que me faz algo, eu estou perdoando em mim a parte de mim que nesse todo faz com que você se manifeste. Eu tenho plena consciência que eu estou um com tudo e com todos. E Uhum. daí eu, né, curo em mim essa parte que faz com que você se manifeste. Realmente eu acho que essa vai ser uma prática que esse ano vai ajudar muita gente. Quanto mais a gente buscar através de práticas onde a gente vai experimentando e se sentindo confortável, um pouco mais do nosso silêncio, a gente vai dar oportunidade para que outros insights venham, né? Que vão trazer novos caminhos para você, assim, né? Quando você entra lá naquele lugar, aí chega uma hora que você fala, nossa, aqui eu me sinto mais conectado, sabe? Que eu perdi um pouco aquela ansiedade, né, crônica que ficava no peito de tudo que eu preciso fazer, não preciso fazer. Você passa a se perdoar um pouco mais. Então, acho que a gente vai descobrindo, assim, através de caminhos, seja no Ho Oponopono, né, com o limite zero, seja numa meditação guiada, seja que mais a gente tem, né? Seja através de respirações. É importante, se enquanto a gente não se der oportunidade para provar o nosso silêncio, a gente não vai conhecer esse nosso lado, né? Yoga, né, práticas físicas É, também, é, coisas que mexam com o corpo, porque a gente precisa soltar essa energia de alguma por forma. exemplo, o alongamento, ele é Alongamento. aí as pessoas às vezes podem pensar, né? As pessoas podem pensar, eu digo porque era o que eu pensaria há 6 anos atrás, né? Quando você fala em alongamento, a gente está falando o nosso corpo, ele é uma corrente de energia insana, insana. Não é só o sangue que está correndo pelo teu corpo todo. Existe uma energia vital em constante movimento. E o que acontece? Quando você fica parado muito tempo em determinadas posições, você estagna a energia em determinados pontos. E quando no primeiro dia de manhã, o que você faz é alongar o teu corpo inteiro, você está dando fluxo, não só para toda a sua corrente sanguínea, como também para esse fluxo, para essa energia dentro de você. Por isso que quando a gente termina um alongamento, uma sessão de alongamento assim que você consegue trabalhar todos os membros, você sente um bem-estar, você sente um vigor. Isso é energia, né? Então, a gente esquece também que isso que a gente pega, né, Ju, isso que a gente chama de matéria, é uma quantidade muito, muito ínfima do que é o todo, né? É a famosa história do átomo, ele é 99% espaço, né? Ó, a gente Então, o que a gente pega, o que a gente chama que é matéria, nada. energia, frequência e vibração. É nada. Não, Como a o que a gente gente. vê como matéria em termos de resultado é 4%, parece. Então, o que seria legal
as pessoas começarem a observar, né? São duas coisas. Uma que você sempre me fala, que é... Uma vez você falou assim para mim, pensa numa Lamborghini. O que você vê? Eu falei, eu vejo uma Lamborghini. Ela falou assim, não, ali tem roda, aquilo é roda, pneu, carenagem, porta, volante, né? Então, a imagem mental que a gente cria em cima das coisas, né, emocional, né, transforma a nossa mente de tal maneira que a gente não consegue ver as coisas em essência, né? Tipo, não existe diferença de uma Lamborghini para um Uno Mille 91. É tudo roda, porta, volante, motor. Você entendeu o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? O Ju tá falando de prática analítica, onde você desconstrói os objetos para perceber o que você está dando é um valor que aquilo em Agora, si pode não ter. levando para uma questão que a gente falou, né, de que é não ver culpa, né, de que é essa libertação, né, do autoconhecimento profundo, que é um estágio que todos, eu acredito, desejam chegar, né, que é muito difícil. É quando você olha outro ser humano e vê. Normalmente, quando você olha para alguém, você já tem uma série de pré-julgamentos, né? Seja de cor de pele, seja de estilo de roupa, seja de uma série de coisas, né? Então, quando você consegue olhar para esse olhar, por esse olhar, você vê que todos são a mesma coisa, independente das atitudes, independente das palavras, né? E comportamento. Voltando para a visão aonde você fala, a gente falou de matéria, né? Do que a gente vê com os cinco sentidos. Isso, no seu princípio fundamental, se você pegar o átomo, né? O que é o átomo? É o elétron com a carga negativa em volta do núcleo, que tem o próton e o nêutron, né? Então, e o núcleo do átomo, né? Foram pesquisar, né, para saber qual que era a menor matéria que existia, né? E aí viram que o núcleo do átomo era energia condensada. Então, você é energia, frequência e vibração. O seu coração é um conjunto de células que vibra numa frequência específica que permite que esse coração se transforme em matéria. Do contrário, não seria possível. E o que acontece num órgão quando uma das células para de vibrar naquela mesma frequência e quer se recriar a maneira dela, né? É onde você tem um tumor, é onde você tem um câncer. Então, a partir daí, o que você está vendo aqui, assim como o celular, a cadeira ou o copo que está na tua mesa, no seu princípio fundamental é energia, frequência e vibração. No Então, caso dos órgãos, falta energia, né? Então começa a ficar mais lento. uhum, Provavelmente, né, ela não acompanha, baixa vibração dela, ela muda de frequência, né? exatamente. E Então, enquanto essa frequência X tem tal vibração. Eu paro de ter energia, paro de vibrar nessa coisa aqui, que é o fígado, Aham. então ele se transforma numa coisa que não é o fígado saudável. Exatamente. É onde que ele fala que você agrega a antimatéria, né? Então, enquanto a gente não se observar em termos de energia, frequência e vibração, a gente ainda vai se manter numa visão ceticista e eu acredito rasa de vida, entende? Eu não entendi a palavra que você usou. Cético, é isso? De cético, é isso? Ceticista, cético, né? Tá. A gente vai se resumir ao que a gente enxerga na nossa frente, sabe? Uhum, uhum. E daí é muito pequenininho, né? Muito Aí, limitado. outro ponto também, né? Se você pegar, por exemplo, aí é onde entra o poder da mente, né? Porque a mente é tão poderosa e ela é capaz de colapsar a matéria, a ponto de colapsar a matéria, a ponto de um cara reconstruir a coluna com o poder da mente, né? Então, Mas a do cacto eu achei boa, porque você a tem, do, tem,
você está interferindo num objeto externo. Olha que Exatamente. que é meio que o Masaru Emoto provou que faz a questão da água, né? O filho do Masaru Emoto cura as pessoas. Tem um caso, né, muito conhecido dele, de um cara que curou o câncer cerebral com o filho do Masaru Emoto tomando água energizada, né, de determinadas frequências. Para a gente poder acreditar nisso e poder começar a navegar nessa tecnologia humana, né, que é a maior tecnologia que existe é a nossa mente, a gente tem que se render um pouco, se render. Então, eu vou para o seu último, que a gente já falou várias vezes, seu último ponto, que era o persista, né? Uhum. Tem que persistir em tudo isso, tem que ter força de vontade, porque não é fácil, não é fácil. Esse ponto é importante porque o que a gente tem que entender na realidade é que eu olho a minha filha, né? Então eu vejo a dificuldade que ela tem para conseguir. Ela está com 10 meses. Você vê desde quando ela nasceu, a dificuldade para ela conseguir começar a levantar a mão dela, a dificuldade para ela conseguir falar um a dificuldade para ela conseguir iniciar a engatinhar, ela vai dar tchau para você, ela dá tchau toda descoordenada, né? Então, você vê a dificuldade que o ser humano tem para ele poder andar, para ele poder falar, para ele poder raciocinar, né? E tudo isso a gente vem construindo, né? Desde o dia que a gente nasce até o momento em que a gente fica adulto, né? E para a gente conseguir desconstruir tudo isso que a gente aprendeu por anos e que a gente se empenhou em ser dessa forma, a gente se empenhou em comer dessa forma, a gente se empenhou em falar dessa forma, em pensar dessa forma, em sentir várias coisas, em ter várias crenças, em ter vários paradigmas, baseado em coisas que a gente foi vivendo no passado, né? Então, a gente usa todos os nossos traumas e crenças para poder se blindar e viver com essa nossa proteção do que é a realidade. E aí o que acontece? Para você desfazer tudo isso que você construiu com muito sangue, suor e lágrimas, é uma persistência, é muito difícil, porque é como se eu começasse a engatinhar de novo, só que agora com 34 anos. Muitas pessoas com 50, 40, mas chega uma hora que a dor é tão dura que a pessoa não se vê em outra opção a não ser começar. Eu acho que no meu caso, o meu primeiro tomo foi por volta dos 30, eu não entendi, daí tomei um dos 40, falei, agora eu só saio daqui, Com esse entendeu? negócio arrumado. Com esse negócio arrumado, entendeu? Porque É, até lá a gente vai, volta, né? é, Mas vou aproveitar esse teu gancho da persistência, né? Que persistir é fazer, é, para é um dar assim. governo. Persistir é o autogoverno sobre si mesmo, sabe? É quando você, né? Você não acha? Eu acho, Governo. É o eu autogoverno. acho. Tem que, se a gente fala em autocura, a gente tem que falar em autogoverno também. É, Perfeito. A tônica desse ano vai ser um salto de fé no fazer. A gente vai parar de pensar, né? A gente passou as últimas décadas aí na era da informação, ficamos muito cabeçudo e com muito medo de tudo, né? Porque tem esse problema, a informação ela deixa a gente mais medroso, e uhum, daqui para frente bom, agora está na hora de fazer, né? uhum, Tem um chamado muito grande para a terra, para o vermelho, para a matéria, para realizar. E uhum, por isso que eu acho que ano passado foi um ano para a gente treinar o desapego, porque o que a gente for fazer a partir de agora é novo. E quem quiser ficar agarrado no que foi, do jeito que foi, vai sofrer. É uma terra que não é o elemento terra lodo, velho, uhum, rançoso. É a lótus que nasce dessa lama. uhum. E então, as pessoas me falam assim, mas não vai ser um ano espiritual, não sei o quê. Sim,
mas vão ser saltos de fé, e é o salto, entendeu? Eu vou ter que fazer diferente. Eu acredito que vai surgir muita coisa em relação à espiritualidade, de técnicas, novidade. A gente vai ter que ter muito discernimento para separar o joio do trigo também. Vai ser um ano que vai que essa coisa da cura, né? Mercúrio, dono do caduceu, né? Ele está muito ligado à saúde, e ele também e vai ser um ano do horóscopo chinês do tigre da água. Então vai ser um ano criativo, audacioso e emotivo, né? Uhum. Então vai ter isso que você falou da água. Desde o ano passado eu já venho sentindo, já faz um tempo. Nós temos uma meditação que eu acho que foi do ano retrasado da virada sustentável, né, Ju? Que é aquele da água, que as pessoas ficam no final, elas saem de um túnel apertado, que parece que elas não conseguem mais, chegam num lugar espaçoso. Por quê? Vai ter muita gente falando da importância da água daqui para frente, porque a água é a nossa fibra ótica, é a nossa grande, é onde nossa informação passa. Então, purifica, tanto que a gente já começa o ano com toda essa bagunça na água, né? Capitólio, é Bahia, é inundação na cidade de Minas, então a água ela vai se fazer muito presente esse ano para a gente olhar para a pureza da nossa própria água também, olhar as informações que esses nossos condutores, 70% de água, qual a informação que ela está levando o resto do nosso corpo, né? Qual a energia eletromagnética que ela está emanando. Então, e quando a gente fala em água, água e terra é o que dá forma, né? A terra sozinha não tem forma. A água precisa vir, né? E dar a forma para o barro. E qual é a informação, qual é esse fogo, qual é esse ar que eu estou fazendo descer para as minhas realizações, né? Esse vai ser um ano onde o que está aqui vai ter que vir para cá, de alguma maneira, e vai ser novo, porque se não for novo, acho difícil rolar, entendeu? A água, ela tem uma simbologia muito, muito importante nessa questão do autoconhecimento, que é o fluxo, né? Que é, que é quando a gente se desidentifica de tudo mesmo, né? E passa a trabalhar na vida de acordo com o que ela mostra para a gente que a gente precisa fazer nesse momento, né? Então, eu sempre vejo a água como a maior sabedoria de todas, sabe? A maior sabedoria de todas, que é você realmente tá aqui no fluxo, pronto para servir com aquilo que o universo vai trazer para você manifestar, sabe? Parece até meio utópico demais, sabe? Mas assim, é uma coisa que eu tenho muito na minha mente, assim, de você não ser nada, não se identificar com nada, mas estar pronto para fazer tudo, sabe? Eu acho perfeito, né? Uma boa dica nessas práticas de visualização, de meditação, também a gente se visualizar mergulhado nesta água cristalina, sentindo que ela está limpando todos os nossos átomos, né? A água é luz líquida. A gente vai começar a ver muita coisa ligada a coisas líquidas esse ano, né? Recursos líquidos para a cura espiritual também. E acho que a gente encerra aqui, né, Ju? Até porque a aluna, tadinha, coitada da Thalita, ela está Ela precisando de uma tá, força, ela está sentindo ela tá comendo falta. agora. Obrigada, Ju, né, Nico, por mais obrigado essa conversa. sempre bom bater com você. Você tem um jeitinho assim que eu falo, você é um super comunicador, Obrigado. e com assim, mais do que um comunicador, hoje você tem que você tem o que comunicar de uma forma legítima a sua própria experiência, né? Não é alguma coisa, uma pessoa que leu, que nananã. Não, você foi lá, viu, fez, É, testou. por isso que eu digo, né, que a doença é o seu maior aliado, cara.
né? Porque ela te traz essa possibilidade de você realmente se permitir aprender com tudo aquilo e aplicar de uma forma positiva na tua vida, né? Isso, claro, eu tenho estou nos meus processos também, tenho muito perdão para fazer, tenho muitas complicações, você sabe, Todos mas nós, é, todos mas nós. esse conhecimento de causa, né, que a observar a doença de um outro ponto de vista me trouxe, fez com que eu pudesse usar tudo que eu vivi dentro dela para qualquer área da minha vida. Eu vou terminar aqui pedindo para você falar sobre, já que a gente está no começo do ano e muita gente tem esperança, né, de fazer coisas diferentes, você, numa entrevista, disse que quando você ficou doente, você falou, nossa, se esse fosse o meu último dia, o que eu faria, o que eu desejaria? E você se apavorou porque você não sabia o que você gostaria de fazer no seu último dia de vida, ou o que seja. E Aham. aí, hoje, se amanhã fosse seu último dia, o que você Uau! sabe já o que você faria? Se amanhã fosse meu último dia, eu deixaria uma mensagem para o mundo de amor, de compaixão, de perdão. Eu deixaria uma mensagem para que o que tivesse acontecendo comigo ali pudesse, de certa forma, ajudar a vida das pessoas. Então, uma coisa muito interessante que eu percebi é que, por mais que a gente pense de forma egoísta a nossa vida inteira, quando a nossa vida chega no fim, quando a gente está perante a morte iminente, a primeira coisa que a gente pensa é nos outros. E essa essa é a primeira prova, né? Quando aconteceu isso comigo, né? E eu fui dar meus livros e conversar com as pessoas, dando uma palavra de carinho e esperança para elas, né? Que estavam no mesmo corredor que eu. É porque no dia seguinte eu não sabia se eu ia voltar em estado vegetativo, morto, ou não reconhecendo mais minha família e sabendo quem eu era, né? Então, a gente foi a primeira vez na minha vida que eu fiz alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está perante a morte iminente é deixar algo para a vida para positivo, de positivo na vida das pessoas. E Pensar nos outros, né? se você Então, vê, se você vê tipo os grandes empresários antes de morrer, os testamentos que eles deixam, é exatamente isso. então, gente, eu acho que a gente pode tentar ser menos egoísta em vida, né? É, Vamos pegar a dica, não esperar o momento da morte para pensar nos É, outros. eu normalmente penso, a primeira coisa que eles falam, fique um pouco mais com a sua família, né? Você vê todos, sem exceção. Fala assim, nossa, eu conquistei tudo, tive todo o dinheiro do mundo, mas, né? E aí eles sempre colocam que isso não foi a coisa mais importante para eles, que se eles tivessem ficado com a família deles, eles teriam sido mais felizes. Então, resumindo, né? A gente volta a querer se relacionar com a nossa essência, né? A gente volta a buscar nossa família, a gente volta a Ao perdoar, amor, a gente volta ao amor. que é o que a gente está precisando, É, né? Vamos realizar coisas com esse amor na é intenção. A louco, né, intenção cara? a intenção muda tudo, inclusive as meditações. Coloque sempre uma intenção na sua meditação, É, vai fazer toda a diferença. Gente, muito obrigada, Ju. amiga, te amo. Até e bom 2022, com todas essas dicas do Ju. Vou deixar o contato dele, o canal dele é a Cura de Todos, né? Acompanhe ele na Cura de Todos, nas baladas, tudo está valendo, tudo faz parte, né? É, Deixar os outros felizes também é coisa boa. Olha que lindo, Thalitinha aparecendo ali no fundo agora, nesse final, deu para aparecer ela que nem uma Madonna com a Luninha. Vocês acabaram de descobrir a dona da sonoplastia lá atrás, essa linda. Beijo, Beijo, amiga. Ju. Te amo. Tchau, tchau. Obrigado aí Ó. pela